Master, muita gente vai se lascar com isso. É isso? Cara, mas vamos lá. Se lembra que você falou agora do avião? E a gente falou, pô, todos os males do mundo estão ali. E eu falei, não, porque a gente conseguiu entrar no primeiro avião. Mas se a gente pegar as histórias que a gente ouviu desse avião, a gente consegue abrir uma teia que vai pegar muita gente. Que vai pegar um, que vai pegar o outro, que vai pegar o outro, que vai pegar o outro. O caso do Banco Master é assim também. Então, o que eu estou querendo dizer? Os grandes bancos do Brasil, se você entrar a fundo em qualquer um desses grandes bancos, pô, tu vai pegar um monte de gente. Tu vai pegar um monte de gente. Porque essas grandes operações de privatização, essas grandes concessões, aí você vê essas vendas de terra que tem, sabe, com descontos. Todos esses grandes negócios são negócios que precisam passar por uma instituição, né? Então, você tem que ter um banco para poder fazer isso e você tem que ter, normalmente, um escritório de advocacia para poder fazer isso também. E os grandes bancos e os grandes escritórios de advocacia, as pessoas têm na cabeça o banco como sendo um lugar que faz ali investimentos, aplicações, né, gerencia o nosso dinheiro e é aí que ele ganha dinheiro. Hoje em dia, não. Esses grandes bancos, eles são grandes escritórios de lobby. Eles são grandes escritórios de lobby. Então, eles ficam disputando o acesso ao poder. Então, eles disputam acesso aos deputados, acesso aos governadores, acesso aos vereadores, acesso aos ministros, acesso ao presidente, independente de quem sejam os presidentes, eles ficam disputando entre eles, né? E aí, com essa influência, eles, obviamente, usam essa influência para poderem celebrar negócios ali que são muito mais rentáveis do que o investimento que você faz ali, ele ganha uma taxa de administração, etc. Veja o caso da Sabesp. O caso da Sabesp, quando foi privatizada aqui em São Paulo, enfim, o governo de São Paulo decidiu fazer essa privatização. Quem tocou a privatização, acho que foi o BTG e uma ou duas outras instituições. E aí, no dia que saiu a operação, as ações foram vendidas a 62, mas no mesmo dia ela já estava a 67 e a ação já estava a 82. Então, você tinha mais ou menos ali 20% de ganho para quem pegasse as ações. Só que era o seguinte, elas não tinham sido distribuídas ainda. O Estado de São Paulo ele podia escolher quanto ele ia dar para cada uma das pessoas que colocou ordem. Todos os bancos colocaram uma ordem muito maior do que sabiam que iam ganhar, né? Porque aí depois tem um corte que eles fazem, chamam de rateio isso, né? Eles fazem um rateio e dão um pedaço do que cada um pediu. Só que não é proporcional. O Estado, a critério dele, ou seja, o Tarcísio, a critério dele, ele escolhe quanto ele vai dar para cada um dos bancos. Então, você imagina que essa operação foram 15 bilhões de reais em ações, 20% de ganho, 3 bilhões de reais de ganho. Assim, realizado, porque o cara já ia receber a ação valendo 82, mas ele tinha que pagar 67. Então, o Tarcísio, ele tinha 3 bilhões de reais em cheque para dar. Então, ele podia escolher, eu vou dar 500 milhões de lucro para esse, 300 para esse, 200 para esse. E aí, quem que ele vai escolher? Aí vem, quem tem mais influência? Quem tem mais proximidade? Quem vai prometer mais coisa para ele? Então, isso é um exemplo para você, de como, cara, esses contatos, essas influências são rentáveis. É da ordem de bilhão, né? Ou quando, por exemplo, essa influência, quando você sabe que uma coisa vai acontecer antes dela acontecer. Então, por exemplo, se tem um estado, um município, ou o próprio governo, e ele muda a regra dos precatórios que ele vai pagar. Eu vou pagar esse e não vou pagar esse. Esse ano eu vou deixar de pagar todos. Esse ano eu vou pagar todos, por exemplo. Uhum. O preço do precatório pode variar de 10% do valor dele para 80% do valor dele. Por isso que o mercado de precatórios sempre foi, assim, uma bagunça, para não dizer outra coisa aqui, né? E posso dizer, sim, durante muito tempo foi a maior roubalheira o negócio de
de precatório, com todo mundo envolvido, né? Então, irmão, assim, esse lance dos bancos é difícil entrar, é difícil furar a cortina, né, para ver os bastidores do teatro ali. E aí, com esse Banco Master, esse dono do Banco Master, ele é um emergente no mercado financeiro. Ele é um cara que tentou entrar e assim, pular todas as etapas. Para fazer isso, ele adotou a seguinte estratégia. Ele falou o seguinte, olha só, para eu pular todas as etapas e competir com os maiores, eu vou ter que agradar muita gente. Eu vou ter que fazer muita gente feliz. Né? Sabe o faz-me rir do Tropa de Elite? Que o cara fala assim, pô, irmão, faz a gente rir, a gente tem que fazer rir. Né? Então esse cara tinha que fazer um monte de gente rir. E ele começou a exercer esse tráfico de influência de uma maneira muito, assim, muito ostensiva, né? E sem disfarçar. E confiando que, como ele celebrava, né, algum tipo de contrato ou acordo, tinha relação, ou fazia festa, ou emprestava, sei lá, o avião, a lancha, sei lá o que ele emprestava, ele oferecia todos esses luxos, esses confortos, essas benesses. É aquilo que eu te falei do uísque. Ele ia ter essa galera toda, só que do uísque vezes 1 milhão de vezes, né? Ele ia ter essa galera toda no bolso. E foi tendo. E o Master, é só olhar os números, o Master ele tinha um patrimônio, se não me engano, era de 30 milhões de reais em 2019 ou 2018. O patrimônio dele, antes de quebrar agora, era 4 bilhões. Qual negócio do mundo vai de 30 milhões para 4 bilhões em 6 anos? Não existe. Não tem como. É óbvio que não tem como. Entendeu? Nesse ano que ele tinha um patrimônio de 30 milhões, ele teve um prejuízo de 2 milhões de reais, para no último declarar um lucro de 1 bilhão. Entendeu? Então, assim, não tem, eu estou te falando, não tem como. Não tem como fazer isso, irmão. Como que a Receita Federal fala sobre isso? Não seria uma parte oportuna para ela enxergar essas movimentações num volume desse? Sim. Ver o cara mexendo 5 mil aqui embaixo e isso aí é invisível? Então, isso, na verdade, você tem vários órgãos fiscalizadores, né, que podem acender ali uma luz amarela para investigar esse negócio. O pessoal chama o nomezinho bonitinho Red Flag, né, que é a bandeira vermelha, né, que eles chamam. Então, você tem, por exemplo, a CVM pode pegar coisa, o Banco Central pode pegar coisa, a Receita pode pegar coisa, né? Mas aí, cara, esses caras são muito fortes também no lobby jurídico deles. Mas muito, muito, muito. Então, hoje em dia, os grandes bancos de investimento, a atuação deles no campo do judiciário, cara, é assim, é surreal. Apesar de saber disso, eu fiquei impressionado, muito impressionado, quando eu vi esse contrato lá com a esposa, com o escritório da esposa e do escritório. 30 milhões. Isso, até para mim, meu irmão, que conheço como é que funciona esses bastidores nojentos da história, até para mim, esse negócio foi completamente, assim, surpreendente, cara. Tem gente falando, mas isso aí é pingo perto do resto. Não é, cara, 126 milhões não é pingo em lugar nenhum do mundo. Sabe qual é? E aí hoje saiu essa matéria do UOL, e eu estou citando as matérias, né, exatamente com a responsabilidade de falar onde é que eu li o negócio, dizendo que os caras apuraram e acho que são 7 ou 70 mil processos, é um número gigante. 77 mil processos. 77 mil processos. Só um era do escritório. E um processo de difamação, irmão. De difamação. Eu já coloquei processo de difamação, danos morais, em cima de gente que falou mentira a meu respeito. Custou acho que 10 mil reais. Contratar, nem isso talvez tenha custado. Meu irmão, 126 milhões. Aí eu estava lendo na outra matéria, que eu nem sabia que a esposa dele tinha um escritório de advocacia. Eu conheço os principais escritórios do Brasil, são conhecidos. Né? Você tem Pinheiro Neto, tem o Veirano, você tem o Musnick, você tem vários escritórios que são escritórios famosos. Eu nunca tinha ouvido falar. A Eli, que ela é formada em publicidade e depois fez direito, pelo que eu li ali. Ou seja, irmão, é óbvio que esse negócio é para ter proximidade.
Mas só se alguém for muito trouxa para não acreditar que isso é para ter proximidade, entendeu, cara? Então, assim, aí eu te falo, essa é a importância do Banco Master. Porque, pô, se você entra por aí pelo Banco Master, a gente já viu também que o advogado lá de um dos diretores voou com Toffoli para Lima. 2 dias depois, o Toffoli já puxou a parada e meteu o sigilo. Aí eu te pergunto, qual a lógica de um cara que tem um processo na justiça querer passar para a última instância, onde se ele perder não pode mais recorrer? Sendo que se ele começa na primeira instância, ele vai ter a chance no STF também. Mas por que ele quer ir direto para lá? Por causa do sigilo, irmão. Por causa do sigilo. Porque se abrir... Pô, vocês viram que ele não quis dar a senha do celular dele, e o celular dele, além de ser o último, lá, o iPhone 17, que é o que tem mais segurança, ele tinha uma camada extra para não poder entrar de jeito nenhum. Irmão, se pegar, cara, é um efeito ali dominó de o que vai pegar de político, o que vai pegar de empresário, o que vai pegar de gente, cara. E aí você começa o jogo da memória, que foi a primeira coisa que eu te falei. Você começa a juntar tudo. Aí, em algum momento lá, a história do piloto junta com a história do posto de gasolina, que junto com a história do Banco Master, aí você vai ver, cara, que as coisas se conectam. Então, é exatamente aquela história do quebra-cabeça, você já deve ter montado, né, um quebra-cabeça, você vai montando uma peça, você não tem a menor ideia de qual é a figura final. Mas tu vê que essa peça encaixa com essa, aí um cantinho do quebra-cabeça começa a ficar formado, o outro começa a ficar formado, e de repente você olha e fala, caraca, é um castelo, né? É uma paisagem da África, é sei lá, um rio. Você consegue ver o que é aquela imagem final. Mas no começo parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que a vantagem com esse lance que a gente está vendo agora é que a gente ia ver a podridão. Só que é tanta gente grande envolvida nesse caso que no primeiro dia eu falei, eu duvido que isso vá para frente. É isso que eu ia te falar, assim, cara, esse quebra-cabeça é muito grande, velho. É assustador, assim, você pega o piloto do ICL, o piloto do Jatim, que tava com o Beto, trabalhava pro Beto Louco, ele carregava o senador Ciro Nogueira, que carregava também o senador Davi Alcolumbre, e aí depois você vai ver o cara tem ligação com o Banco Master, que a mulher do juiz do STF, que faz o jurídico e um processo judicial só, cobra 130 milhões. Aí parece também que o ministro do governo Lula, o Lewandowski, é o consultor do Banco Master, e tem outras pessoas do governo Lula que também fazem a consultoria do Banco Master. Que isso, velho? Vai fechar Brasília. Aí o que a galera fez? E, olha só, a gente é inimigo, mas apertou para todo mundo. Vamos selar uma paz. E aí tem um acordo tácito, né? Tem que ter um acordo tácito entre os caras, porque os caras falam, pô, sujou para mim, sujou para você, sujou para ele, e agora a gente vai ser inimigo, vai se afundar junto aqui, ou vamos dar um arranjo aqui nessa história? E aí foi selado esse acordão, né, cara? Mas então, foi celebrado esse acordo, então morreu a história? Acabou, bafou, panos quentes? Não, nunca é panos quentes até ter panos quentes, mas cada vez fica mais difícil acontecer uma coisa assim do tamanho que deveria acontecer para um cara que deu um rombo desse nas pessoas, né? E você vê que é o seguinte, quando o Toffoli trouxe a investigação para o STF, o que acontece imediatamente é o seguinte, o inquérito ele é suspenso. Então a Polícia Federal não pode mais investigar. A Polícia Federal não pode mais investigar. E aí, irmão, é isso aí, a Polícia Federal faz um mega... Eu fico imaginando o policial federal, cara. O cara pega, faz o trabalho, o cara, meu irmão, fica 1, 2 anos, porque esse negócio é complicado pra caramba. Esses caras têm um monte de holding, tem um monte de esquema para ninguém saber o que aconteceu. Aí chega lá, porra, no final o cara vai, revela o negócio, pega o cara, prende, 3 dias, pô, vai tudo por água abaixo. Você acredita que foi por esse motivo que o Gilmar Mendes tentou emplacar que impeachment de ministro só seria possível através do PGR e tirar o Senado? Apesar que eu vi que ele retrocedeu nisso hoje, né, não pegou bem, mas foi por isso que ele tentou essa jogada? Proteger os ministros? Eu acho que o medo dele... Aí eu vou te dar minha visão de STF, tá? Tá. Eu acho, no geral, o nosso Supremo, e obviamente, sem querer cometer injustiças
por exemplo, eu acho que o Dino está sendo um ótimo, acima da média dos outros ministros. Eu acho até um ótimo ministro do Supremo. Agora, irmão, o nosso Supremo Tribunal Federal, eu acho ele uma vergonha. Uma vergonha. Eu acho uma casa de lobby, irmão. Eu acho uma casa de lobby. Eu acho que é um Supremo assim que está lá para proteger o patrão, os negócios, a burguesia, o dinheiro. É para isso que existe o nosso Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. E, pô, que acontece? Quando a gente vê a turma, não porque o Supremo entrou e se colocou para defender a democracia. Eu não vejo assim, tá? Eu acho que o Supremo foi lá e se colocou para defender o seu poder. Porque a gente sabe que a maioria dos ministros do Supremo, aliás, colocaria o Fachin também. Eu acho o Fachin um ótimo ministro, tá? Agora, se você for pegar ali, você vê que quase todos esses ministros, irmão, o que os caras têm de escritório do filho, da mulher, da irmã, do não sei o quê. O Gilmar Mendes que você falou, meu camarada, o que esse cara faz não tem nenhum lugar do planeta que faz o que o Gilmar Mendes faz, cara. O cara pega, ele faz um festival do outro lado do oceano. Para que fazer do outro lado do oceano? Ele faz em Portugal e chama as pessoas do Poder Executivo, os ministros, vice-presidente, etc., as pessoas do Legislativo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não sei o quê, chama os donos dos bancos, os donos das empresas e os escritórios de advocacia. E todos se reúnem ali tomando vinho. Vamos lembrar que o kit robótica, que o Gilmar Mendes mandou acabar com as provas, rasgar as provas todas lá, arquivar aquele negócio todo e destruir as provas, o kit robótica, cara, o Arthur Lira, 2, 3 meses antes do Gilmar Mendes tomar a decisão, ele estava celebrando o aniversário dele lá em Portugal, no evento do Gilmar Mendes, tomando vinho para a turma toda lá, cara. Não existe nenhum outro lugar do planeta onde, cara, todas as pessoas que têm, em tese, né, interesses conflitantes, porque é claro que é interesse conflitante. O Supremo está julgando o caso dos bancos, né? Os advogados estão colocando ali no Supremo o interesse deles, muitas vezes contra o interesse da República, etc. Todo mundo junto. Não existe um negócio igual o Gilmar Palusa em nenhum outro lugar do planeta. Não existe. E aí é o seguinte, aí tu vê, e o Gilmar também, tu pega o irmão do Gilmar Mendes, a família do Gilmar Mendes, é tudo milhão, mas muito milhão, dezena de milhão, sei lá se centena de milhão. Então, cara, o nosso Supremo, ele virou um lugar de lobby, um lugar onde, para o pequeno, ele não tem a menor chance. A gente vê um monte de casos aí, né? O próprio Fux, né, que dizia que aquilo era um absurdo, era o cara que negava habeas corpus para quem roubou, sei lá, 3 chocolates, 4 desodorantes, sei lá o que o cara tinha roubado. Então, esse é o cara que quer dizer que, ele não é justo você punir essas pessoas que quebraram o Brasil inteiro, mas é justo punir o cara que roubou 2 desodorantes, né? E o Fux? O filho dele não tem um monte de negócio? E outra coisa, cara, ali, ministro com coragem para tomar atitude, também são poucos, cara. São poucos, entendeu? Você vê, por exemplo, o Barroso. O Barroso, a galera pressionou com a Magnitsky, meu irmão. Aquele cara que deveria... Pode ser ingenuidade minha, mas eu acho que a partir de um determinado posto que o cara assume, esse negócio para mim tinha que ser igual guerra, irmão. Igual guerra. E na guerra é o seguinte, se tu aceita um determinado posto hierárquico, tu tem que estar disposto a morrer pela luta. Só sai morto. Só sai morto. Ou senão não aceita, cara. Sim. Não aceita, escolhe outra coisa. Agora, o cara chega lá, aí quando o cara ameaça com a Magnitsky, como o cara tem, o filho dele trabalha no escritório de um banco lá em Miami, né, de um dos maiores bancos do Brasil, esses caras, a maioria dos caras do ministro tem negócios, né, a família, porque a Magnitsky pega da família também, com os Estados Unidos, com não sei o quê, aí esses caras falam, não, vou me aposentar. E aí deixa 220 milhões de pessoas na mão para poder ficar tranquilo.
Entendeu, cara? Então, assim, eu, sinceramente, que eu vejo uma galera falando, não, porque o Supremo salvou nossa democracia. Não salvou a democracia. Porque se a gente vira um regime ditatorial, a gente vira uma ditadura, alguma coisa assim, o Supremo não tem mais valor nenhum. Acabou para esses caras. Acabou os negócios da família. Acabou o poder deles. Acabou uma questão a de sobrevivência. influência. Então, para mim, é muito mais questão de influência do que, enfim, uma questão de proteger a República e o país. Pode ser que eu esteja desiludido, pode ser que eu esteja, enfim, já muito pessimista, mas é o que eu penso. Ô, Edu, você acha que isso que está acontecendo é uma chance que a gente pode ter uma janela de oportunidades